Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Adri e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês algumas diferenças entre as eleições no Brasil e nos Estados Unidos. A primeira diferença é que no Brasil a gente tem um dia específico para as votações. Ela normalmente acontece num domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados permitem o que eles chamam de early voting, que é você votar com antecedência. No Texas, por exemplo, as pessoas poderiam votar do dia 13 de outubro até o dia 30 de outubro, nesse early voting, ou no dia oficial da eleição, que foi o dia 3 de novembro. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que no Brasil a gente precisa ter título de eleitor para conseguir votar. Aqui nos Estados Unidos a pessoa não precisa levar um título de eleitor, a pessoa não tem um título de eleitor aqui. O que a pessoa precisa fazer é se registrar em um site, isso leva 2 minutos para fazer, é um cadastro super rápido, dizendo que ela quer votar. No dia da eleição, ela pode levar qualquer documento que comprove que ela é cidadã americana. Pode ser uma driver's license, pode ser passaporte ou qualquer documento que prove que ela é uma cidadã americana. E eu deixei um link na descrição caso alguém queira conferir quais são os requisitos para você poder votar. A terceira diferença, no Brasil a gente é obrigado a votar ou a justificar o voto. Caso você não vote, você fica impedido de se registrar em concursos públicos, não pode tirar passaporte. E se você não tiver votado, você tem que justificar o voto ou pagar uma multa para ter direito a essas coisas. Aqui nos Estados Unidos não é obrigatório. A pessoa pode votar se ela quiser. Se ela não quiser votar também, não precisa, não tem que justificar e não tem nenhuma punição com relação a isso. A quarta diferença é um pouco mais complicada. No Brasil, os candidatos são eleitos de acordo com a quantidade de votos populares que ele receber. Então, quantas pessoas votaram naquele candidato específico. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, eu tive que perguntar para muitas pessoas para conseguir trazer de uma forma simples. Basicamente, as pessoas vão até os locais de votação, elegem as pessoas que elas querem, mas o voto que vai representar é o voto por estado. Então, por isso que na contagem agora de votos, a gente está vendo quanto que o Biden e quanto que o Trump estão e que quem tiver 270 vai ganhar. Porém, 270 é a quantidade de colégios eleitorais, que significa, por exemplo, na Califórnia tem 55 colégios eleitorais. Como que funciona? As pessoas vão, votam e aí os delegados vão ver na contagem de votos. A maioria das pessoas está votando nesse candidato. Então eu vou declarar que esse é o candidato eleito nesse estado. E isso está causando alguns problemas nessa eleição especificamente, porque alguns estados encerraram a contagem e já declararam o vencedor antes de terminarem a contagem dos votos. Então, alguns estados declararam já quem ia vencer com 60% dos votos contabilizados. E isso está trazendo um pouco de confusão esse ano. Por exemplo, o candidato que conquistar os maiores estados, ele vai conquistar a maior parte dos colégios eleitorais. Então, acho que são 5 ou 6 que são os maiores, e ele conquistando esses maiores, ele leva a eleição. Por isso que 270. As pessoas votam nos candidatos, cada delegado, que aqui é como se fosse um prefeito, o delegado vê quem está ganhando durante a apuração dos votos e aí ele declara quem é o candidato vencedor daquele estado. Pode acontecer do delegado decidir por um candidato diferente daquele que a maioria da população votou, mas isso é muito, muito difícil de acontecer, foram raros os casos, eu não sei se isso ainda é permitido, mas já aconteceu. Quinta diferença. No Brasil, a gente só pode votar pessoalmente. Aqui nos Estados Unidos, a pessoa pode votar pessoalmente ou também por correio. Esse ano, especificamente por conta da pandemia, muitas pessoas optaram por votar por correio. E aí, esse processo também faz com que a contagem dos votos demore, porque até chegarem os caminhões do correio no local, eles verem quem a pessoa votou, checarem se a assinatura confere se é aquela pessoa mesma. Esse ano tiveram algumas fraudes, por exemplo, de pessoas que votaram por familiares que até mesmo já tinham falecido. São notícias que estão na mídia e, obviamente, que eu não tenho como saber se são verdade ou não. Mas esse ano aconteceu isso de muitas pessoas votarem por correio, que é um dos motivos que está demorando tanto a contagem de votos. Eu tô gravando hoje na quinta-feira, a eleição foi na terça e ainda não terminou a contagem de votos. Sexta diferença. No Brasil, normalmente as eleições são de domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, todo mundo tem que terminar às 5 da tarde. Aqui nos Estados
Estados Unidos, cada estado acaba terminando em um horário diferente baseado no ET, Eastern Time. Alguns estados acabaram a votação às 7 da noite e outros até meia-noite. Esse ano também aconteceu um atraso que alguns caminhões do correio chegaram até 1 da manhã e eles mesmo assim receberam, mesmo sendo no dia seguinte. Essa é outra diferença. As votações encerram em horários diferentes. Sétima diferença. No Brasil, a gente tem as zonas eleitorais, os locais específicos onde cada pessoa precisa votar. Aqui nos Estados Unidos, a pessoa precisa votar no local próximo à residência permanente dela. Por exemplo, aqui na faculdade moram vários estudantes, mas aqui não é a residência permanente deles. Onde que seria? Na casa dos pais. Então, os estudantes teriam que votar no endereço próximo do seu endereço permanente. Enquanto no Brasil a gente tem os locais específicos, aqui não tem. Então, a pessoa entra no site para se registrar que ela vai votar e ela escolhe qual é o local que ela quer votar. No Brasil a gente vota nas escolas e aqui as pessoas podem votar em alguns órgãos públicos. Pode ser correio, pode ser biblioteca, algumas escolas também e alguns outros locais. Oitava diferença. No Brasil, a gente tem o segundo turno, caso haja algum empate. Então, meio que já fica pré-programado que o primeiro turno vai ser no domingo, dia tal, e o segundo turno, caso haja necessidade, vai ser num outro domingo que todo mundo vai lá votar novamente. Aqui nos Estados Unidos não tem isso, só tem a votação uma vez, não tem segundo turno. A nona diferença é mais uma curiosidade, eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem como é uma urna brasileira, a maioria deve saber, e como é uma urna americana. Então, nos locais de votação aqui nos Estados Unidos, é como se fosse um hall, como se fosse um galpão. Dentro desses locais que eu mencionei, tem vários painéis que a pessoa vai lá, vota, ela seleciona na lista qual é o candidato que ela está votando, a máquina vai imprimir um papelzinho para ela e ela vai entregar para o responsável por aquele local. E depois de tantas diferenças, o último item é uma semelhança. Aqui também tem fila. Mesmo que votar aqui não seja obrigatório, as pessoas passam horas e horas na fila para conseguirem votar também. No Brasil, a gente passa horas e horas na fila, mas é porque a gente é obrigado a votar. Então aqui eu achei curioso que as pessoas, mesmo não sendo obrigadas a votar, elas querem e elas passam horas na fila esperando para isso. Gente, esse assunto de política e de eleições é um assunto bem complexo, bem polêmico. Então, esse foi o vídeo de hoje com algumas curiosidades, algumas diferenças e uma semelhança de como são as votações aqui nos Estados Unidos em comparação com as eleições no Brasil. Se você tiver mais alguma dúvida, algum ponto que eu não comentei, alguma coisa que vocês queiram saber, coloca aqui nos comentários. Eu vou atrás da informação. Se eu não souber, faço uma parte 2, parte 3 desse vídeo. Vamos aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas. Então, envie esse vídeo para alguém que tiver curiosidade sobre as eleições nos Estados Unidos. Para quem não conhece o canal, aqui eu mostro um pouco de como é a minha vida aqui em Dallas, no Texas. Dou algumas dicas de inglês também, então compartilha para alguém que você sabe que possa se interessar pelo assunto. Muito obrigada e até a próxima!